Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal por Ultra Educação. Meu nome é Maurílio Gomes e esse é o espaço que eu falo em defesa de uma Ultra Educação para o Brasil. Ultra Educação escolar, política e de comportamento. E ela passa por livros, E no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha do livro Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, da Hannah Arendt, um livro assim difícil de ser lido, importante para a gente expandir o nosso conhecimento. Tá aqui um conhecimento que vai ficar aqui para o canal. Para quem gosta da Hannah Arendt, para quem a odeia, isso daqui para mim é indiferente. O que vale é o conteúdo acadêmico que a gente pode extrair daqui, ainda mais sobre um conceito muito importante, que é a banalidade do mal, até para a gente entender a personificação desse conceito aqui no Brasil, que representa e sintetiza o Bolsonaro, o presidente da República. Esse livro se trata sobre o julgamento israelense de Otto Adolf Eichmann. Ele é um fugitivo nazista e que foi capturado nos subúrbios de Buenos Aires no dia 11 de maio de 1960, 15 anos depois do fim da guerra da Segunda Guerra Mundial. E ele foi capturado por uma equipe especializada, já que não sofreu violência. Foi levado para Jerusalém no dia 22 de maio de 1960. O seu julgamento vai começar no dia 11 de abril do ano seguinte, do ano de 1961. E ali iria dar o veredito do destino do Eichmann em função da solução final dada aos judeus e de crimes contra a humanidade perpetrados contra judeus, negros, ciganos e homossexuais. Ele se declarava inocente no sentido da acusação porque ele não aceitava a pecha de monstro que a acusação queria dar a ele. Esses crimes, para ele, eram atos do Estado e que ele estava realizando ordens superiores. E foi assim, se comportou nesse julgamento com uma negação categórica, porque ele falava que esses atos do Estado alemão tinham jurisdição exclusiva, então não poderia ser considerados como crimes. E a partir daí, há também uma dificuldade probatória da defesa do Eichmann, que foi constituída nesse julgamento, de conseguir aí fazer frente até mesmo à acusação, porque havia uma discrepância muito grande entre a documentação que a acusação conseguiu levantar e da defesa. E a autora vai fazer a análise ali de todas as personagens do julgamento, desde o próprio Eichmann, a defesa, as testemunhas, a acusação e também os próprios juízes. O que não vai furtar dela de trazer inadequações desses julgamentos e até mesmo de lacunas que ficam dadas no julgamento por conta da falta de memória do próprio Eichmann e que ela vem complementar essas lacunas com a bibliografia extensa sobre o julgamento do Eichmann. Quando se fala do acusado, ele não foi um bom aluno, ele mentiu sobre ser engenheiro, sempre foi uma pessoa com uma certa obsessão por ascensão financeira e profissional. Ele se filia ao Partido Nacional Socialista no ano de 1932 e, como todo nazista, ele rompe com o cristianismo. Ele vai entrar para a SS aos 22 anos de idade. E depois de perceber que ele não teria projeção na carreira, ele vai para a SD de Himmler e vai constituir naquela oportunidade uma experiência através de 2 livros sionistas e que iria formar uma personagem entendida sobre a questão judaica e que esse conhecimento adquirido por ele poderia ali fazer com que ele galgasse outras posições superiores e realizasse aquela obsessão dele que ele tinha por crescimento. E era um homem que vivia por esse ideal, pelo ideal do crescimento, da melhoria de vida financeira e de subir mesmo na burocracia nazista. Era um homem idealista que vivia por esse ideal. No ano de 1933, o Hitler chega ao poder. Os judeus são excluídos do serviço público e das universidades. E a própria autora enfrenta problemas com a sua tese de doutorado, O Conceito de Amor em Santo Agostinho, e que ela vai ter que sair da própria Alemanha. É o mesmo período
que eles definem a primeira solução, que seria a expulsão. Expulsar os judeus dos seus territórios. E aí que eles cometem o primeiro crime contra a humanidade, que é expulsar os seus nativos da sua terra natal. E a autora ela vai falar que a Alemanha vivia numa atmosfera geral muito propícia para o próprio nazismo e até mesmo uma aura de sistemática hipocrisia por conta até mesmo do apoio que a população alemã dá ao Hitler nessas medidas antijudaicas, de também enxergar o judeu como um não quisto dentro da sociedade alemã. E há também toda uma discussão que ela levanta acerca da comunicação da própria burocracia, de envolver a população naquilo que ela dizia do mito do auto-engano, da própria população se auto-enganar com tudo aquilo que o Hitler estava fazendo. Inclusive o próprio Eichmann, porque ele se apega, ele é uma pessoa que sempre está presa a narrativas, a frases feitas, a clichês, e a partir daí que ela percebe que ele era um homem muito medíocre, um homem normal, e que ela não enxergava esse monstro que eles queriam impor a ele. E nessa primeira solução, no fato da expulsão, o Eichmann ele meio que se torna o ativo batalhador pelo resgate de judeus na Europa, pois ele vai se pôr como um arqui-assassino do povo judeu. Em 1938, o nazismo rompe de vez com o pró-sionismo. Um ano depois, eclode a Segunda Guerra e a gente vê ali uma burocracia interposta em que uma disputava com a outra para saber qual que matava mais judeus. Só que no julgamento, essas mesmas burocracias buscavam se eximir de suas responsabilidades, uma acusando a outra e nenhuma acusando o Hitler. Havia na cultura de guerra, pelo menos o que a autora fala ali, que era normal atribuir todas as barbáries e as atrocidades às pessoas que não estavam no julgamento pelo fato de que elas não poderiam se defender. E é o que vai acontecer na maioria dos julgamentos, inclusive no julgamento de Nuremberg, que foi ali o julgamento dos nazistas, é que o nome do Eichmann vai sendo levantado e ele vai se tornando uma pessoa aí acusada por inúmeros, pois ele não estava naquele julgamento, então ele não tinha capacidade de se defender. Então ele vai acabar sendo procurado aí por conta até mesmo dessa cultura de atribuir ao outro todo o mal. O Eichmann, ele tinha essa obsessão por crescer e ele não estava ali se colocando com uma capacidade de julgar e de separar o que é certo do que é errado. Ele estava tão envolvido ali naquilo que a autora vai observando ele, ao ponto de que ele mesmo queria criar um próprio gueto para chamar de seu. Ele criou o Plano Nisco. Só que como a burocracia interna do nazismo é interposta e que há uma disputa interna entre os departamentos, então houve muita interferência na própria SD e no departamento do Eichmann, que ele teve que desistir do seu plano por conta dessas múltiplas interferências. Revelado para ele o que seria a solução final, o extermínio físico, ele passa a desistir do Plano Nisco, desiste de criar o seu próprio gueto, o seu próprio campo de concentração, porque ele veria nele uma chance dele galgar cargos melhores, e ele, para não se colocar em risco, cabia a ele a voltar para executar suas funções dentro daquela burocracia, para que ele não colocasse em risco a sua própria carreira e o seu emprego. E aí que nesses campos de concentração que entra o recrutamento para o trabalho escravo judeu. Seriam recrutados para executar um trabalho escravo até a morte. E o que abriu a oportunidade para as fábricas se instalarem ao redor dos campos de concentração e ter aí relações super lucrativas com o trabalho escravo judeu. Havia uma comunicação específica para tratar sobre a solução final. Ela não poderia refletir em palavras que dessem sinônimos de morte, de extermínio. Ela deveria estar adequada a uma regra de linguagem para que ela fosse documentada.
Essa mesma forma de deturpar e de maquiar as coisas foram feitas no campo da questão da consciência. No momento, vamos dizer que se tivesse um integrante da SD, da SS, da SA, que começasse a ter um choque de consciência em relação a tudo aquilo que eles estavam fazendo com os judeus, havia também toda uma comunicação pensada para tratar esses tipos de questão de consciência quando havia esse choque, ou que quando pudesse haver esse choque dentro da sua estrutura interna, e eles haviam já estabelecidos uma metodologia para lidar com essas questões de consciência. Falando sobre a questão da consciência que fica implícito quando ela vai falar sobre a própria população alemã e de todas as outras populações em que o nazismo se envolveu, ela vai tratar dessa questão da consciência, vai falar sobre a questão do juízo, né, a questão do julgamento, da capacidade de julgar o que é certo e o que é errado, e inclusive também vai falar sobre a própria consciência do Eichmann, porque ele já era um homem tão envolvido na questão daquelas funções que ele executava, e que ele já tinha perdido a capacidade de pensar por si mesmo, já tinha perdido a capacidade de fazer uma análise, uma separação entre o que é certo e o que é errado. E pelo que a autora vai falando, pela forma como ele tinha uma negação categórica, buscando sair pela tangente da acusação, através de clichês, através de narrativas, que inexistia a questão da consciência para o Eichmann, porque ele já estava tão envolvido nas suas tarefas, da maneira comum, medíocre, de só pensar na ascensão profissional, que não se dava conta da destruição que promoveu dentro daquele sistema, e como as suas ações, pelo que ela analisa no julgamento, ele buscava sempre atribuir isso a ordens superiores, a atos do Estado, e de maneira nenhuma ele se envolveu com o sofrimento dos judeus, mesmo passando aí, tendo uma relação com judeus na sua própria família, porque ele teve parentesco judeu e teve uma amante judia. Esses atos corroborava para que ele não fosse uma pessoa suspeita e com preconceito com os judeus. Mas a sua própria alienação não fez ele perceber todo o mal que ele estava gerando ali, junto com os nazistas, colocando mesmo os judeus, até mesmo com a ajuda da própria elite judaica, de colocar os judeus ali naquela rota de morte. Ele estava tão envolvido com a questão e já tinha tanto uma identidade, que ele deixa de respeitar uma ordem do Himmler para manter a lealdade ao Hitler, porque dentro daquele Estado totalitário e da forma da comunicação voltada para slogans e que buscavam tratar questões da consciência e de regras de linguagem, a vontade do Hitler era tida como uma lei. A fala do Hitler tinha força de lei, então o Eichmann ele deixa de respeitar uma ordem direta do Himmler no final da guerra para manter a lealdade ao Hitler. No ano de 1935 surge a ideia da câmara de gás, mas ela só vai ser implementada no ano de 1939. E que começou matando os doentes mentais da Alemanha. Foram 50 mil doentes mentais mortos com monóxido de carbono em banheiras ou duchas, e que causou aí uma reação dos alemães nessa forma com que o governo estava lidando com seus doentes mentais, mas essa onda de reação não foi a mesma com a situação que estava sendo submetido os próprios judeus, foram essas pessoas que construíram essas primeiras câmaras de gás, foram aquelas pessoas que ajudaram a implementar Auschwitz, o campo de concentração de Auschwitz. E foi assim que começou aí o processo de sistematizar a morte dos judeus, e o que passava também pela ajuda da elite judaica, pela formação de conselhos judeus que iria realizar todo o trabalho administrativo, de registrar os nomes das pessoas, de registrar os seus bens para o confisco, que iria abater tanto a deportação quanto o próprio extermínio dessas pessoas, e até mesmo da polícia judaica, que facilitou o serviço da polícia nazista. E a autora ela fala
que esse papel dos líderes judeus os colocaram como instrumentos do assassinato. Essa ajuda policial e administrativa, não fosse a ajuda judaica no processo do genocídio protagonizado pelos nazistas, eles não matariam tanto e eles não chegariam a tantas pessoas se eles estivessem sozinhos. E aí é que começa o processo do confisco, de confiscar todos os bens dos judeus para que, além deles financiar a deportação e a morte, sustentasse aí uma estrutura de corrupção em um amplo sentido da palavra, porque envolvia muito dinheiro, tinha as deportações, as famílias ricas tinham que pagar praticamente quase tudo, perder todos os seus bens para ver sua família deportada, para que fugissem aí desse Estado que tinha transformado ações criminosas em burocratas criminosos e desses em instituições criminosas para tornar o Estado alemão num Estado criminoso. E a autora fala tranquilamente que a Alemanha foi dominada por criminosos quando o Hitler chega ao poder. A moda era o execute e herde, o roubo escancarado, a estrutura de propinas, subornos e na corrupção mais pura e simples de todas as forças policiais. Aqueles burocratas que estavam profissionalizados dentro desse sistema de morte podiam ali espoliar à vontade e cometer crimes sem fins. Eles tinham ali a oportunidade de enriquecer de maneira ilícita e foi assim que foi dada a questão do dinheiro trocado pela deportação de pessoas ricas e que se dane, né, aos judeus mais pobres. Então o Eichmann, dentro dessa visão do julgamento, ele se enxergava como um devido respeitador das leis e que seguia nada mais do que ordens superiores, estava realizando ali atos do Estado e de uma maneira banal, completamente medíocre, alienado ao mal que ele estava fazendo. E a questão judaica entrou ali para a França de Vichy de uma maneira até mesmo mais fácil que os nazistas estavam pensando, porque eles tinham a intenção de transformar a Alemanha Judenreich, o que significa varrer todos os judeus da Alemanha. E eles não conseguiram fazer isso na sua totalidade, mas eles buscavam realizar isso até mesmo junto com parcerias de países aliados. E é o que a França vai buscar fazer, vai implementar as medidas antijudaicas. O que marcava o governo do Vichy na França era de um nacionalismo, um chauvinismo nacionalista muito forte e de uma xenofobia também muito forte. Então eles conseguem retirar da França todos os judeus que não eram nativos. Todos os judeus que pertenciam a outros países foram expulsos, foram retirados da França. No momento em que os alemães pedem os judeus franceses, os judeus nativos, há aí uma reviravolta e começa uma resistência nativa, passando por vários outros países em relação à ajuda com os nazistas. E isso vai acontecer com os belgas, que eles não vão colaborar com os alemães, nem os seus policiais e nem os ferroviários, porque era no sistema ferroviário que mandava, né, a logística dos judeus para os campos de concentração. Houve também resistência na burocracia dinamarquesa, só que o primeiro objetivo eles conseguiram fazer com que a Dinamarca se tornasse Judenreich. E teve também a questão da Itália, que até então aparecia ser um aliado objetivo dos nazistas, só que eles compreendiam que eles tinham muito mais semelhanças com o comunismo stalinista, mas a Itália contribuiu bastante com a questão e até mesmo na implantação das medidas antijudaicas que tornaram assim super impopulares na Itália e até mesmo fizeram com que a Itália sabotasse a solução final.
Na Bulgária, tanto a população quanto o parlamento ficou a favor dos judeus. Já na Romênia, encontra-se o país mais antissemita da Europa. A autora fala que os romenos eles eram de uma exacerbação tão grande, de uma violência, de uma atrocidade, que eles mataram 300 mil judeus sem a ajuda alemã, e o nível de barbárie era tão alto que até mesmo os nazistas interviam por judeus na Romênia. O país mais corrupto dos países balcãs e também o mais violento, o mais antissemita, que eles superaram em atrocidades os próprios nazistas. E a autora vai falar sobre as deportações que aconteceram por toda a Europa, na Itália, na França, na Bulgária, na Tchecoslováquia, na Dinamarca e vários outros países. Ela vai fazer uma percepção de que o julgamento do Eichmann tinha mais conotação política do que jurídica. Não conseguiu trazer fatos importantes que dessem luz para o mundo, que trouxesse luz para o mundo a respeito do julgamento. E que o Eichmann se via também como um bode expiatório, tanto do antissemitismo da história, da vergonha alemã, de um sentimento de culpa que os jovens alemães começaram a sentir por conta de tudo que foi feito no nazismo. Porque o tribunal, para ela, foi um tribunal injusto e um julgamento também injusto. E ele não tinha um papel muito a questão da justiça, porque havia muitas anormalidades, irregularidades, heterodoxias nesse julgamento que deixava muito questionamentos vivos, principalmente quando se trata a questão do buraco legal, da falta de se ter um ordenamento jurídico capaz de lidar com massacres administrativos perpetrados pelo organismo do Estado, a falta de conceitos jurídicos para lidar com esse tipo de crime, uma certa postura dos juízes de se portarem como legisladores e de que eles não se fixaram dentro dos limites da lei israelense para fazer esse julgamento. E tinha também a questão do problema do rapto do Eichmann lá na Argentina, para a jurisdição acerca do crime contra a humanidade, porque se assim fosse, se a jurisdição se tratasse de um crime contra a humanidade, precisava sim de um tribunal internacional, então, e não um tribunal nativo, o que esbarrava também até mesmo num sentimento judeu de que os próprios israelenses eram as pessoas mais competentes para julgar o seu algoz. Então houve vários questionamentos e inadequações que a autora trata. Uma das maiores polêmicas foi o fato de que esse julgamento não admitiu testemunhas de defesa, e aí é que vai ficar a questão desses problemas, desses dilemas que o julgamento trouxe, sem contar os outros dilemas que envolviam também a atuação dos atores desse julgamento, seja a acusação, seja a defesa, seja o promotor, ou seja até mesmo os próprios juízes. E vai tratar a expulsão como a solução final, como crimes contra a humanidade, porque afinal 1/3 dos judeus da Europa sofreram na mão de Hitler nesse genocídio e nessa política pública de discriminação e de assassinato em massa. Então, o objetivo de punir, acusar o Eichmann foi alcançado. Ele sofreu 15 acusações, dentro de que o item 1 a 12 dava pena de morte. E ele não conseguiu fazer com que a defesa atuasse de maneira para reverter isso, até mesmo porque ele atuou como um assistente-chefe da sua própria defesa e que havia aí uma dificuldade probatória, até mesmo
para a defesa conseguir fazer alguma coisa. Tudo ali já estava certo mesmo, era já um julgamento que estava com as cartas marcadas. No dia 15 de dezembro de 1961, foi pronunciada a sentença de morte do Eichmann. Ele deveria ser enforcado. No dia 31 de maio do ano seguinte, do ano de 1962, após a apelação e os pedidos de clemência, um pouco antes da meia-noite desse mesmo dia, o Eichmann é enforcado. E ele passou a contribuir com o julgamento porque ele estava cansado daquela situação de fuga, mesmo tendo ficado muito tempo na Argentina, de ter se estabelecido lá, de ter buscado a família para viver com ele e de viver sobre um outro nome. Ele estava cansado, porque os outros julgamentos colocou o nome dele à baila e ele estava ficando cada dia mais envolvido com um sentimento de culpa que assolou a juventude alemã, e ele também se enxergava como um bode expiatório de ser ali um homem responsável por todo o antissemitismo da história, pela vergonha alemã e de um sentimento antigermânico que se apossou no mundo. E a autora vem falar sobre essa questão da lição da banalidade do mal, de como que um homem como Eichmann, um homem normal, medíocre, que se envolve tanto com a sua obsessão por ascensão profissional, que se entrega aí às narrativas e aos clichês e que não tem a capacidade de pensar. E a influência de um Estado criminoso, de uma burocracia assassina, conseguir tornar toda uma sociedade amorfa e apática, e uma boa parte também que apoiava diretamente o que o Hitler fazia, e a transformação de burocratas profissionais de ações criminosas para instituições criminosas e um Estado criminoso. Aí no final do livro, para já caminhar para a final da resenha, inexistia a questão da consciência para o Eichmann, e mesmo que ele não aceitava a pecha de monstro que a acusação tentava se colocar a ele, ele se entregou aí dentro do objetivo de crescer profissionalmente e foi uma pessoa tão evasiva que só tinha mesmo os clichês que ele poderiam se apegar para buscar se eximir das responsabilidades de todo um quadro geral que é falado no livro sobre esse genocídio e esse massacre administrativo dado pelo essa crueldade, essa perversidade escalonada, e que ele buscava aí se esconder através de ordens superiores ou até mesmo de atos do Estado, e se tornou aí a vergonha alemã. E essa capacidade de separar o certo do errado é que mantém aquilo que a autora fala como um antídoto para a banalidade do mal. Porque mesmo o Eichmann não buscando se cercar de uma análise própria e mesmo de assumir as responsabilidades, ele buscava nos clichês uma forma de se alienar e de se justificar, e para que ele permanecesse ali dentro daquela estrutura assassina. E essa lição da banalidade do mal fica aí para que a gente tenha ela de exemplo, porque por mesmo a intenção de querer se justificar, o Eichmann usa até a questão da filosofia de Kant, e que é facilmente desmontada pela autora, porque ela fala a questão do juízo, da capacidade de uma pessoa manter um juízo, de fazer um julgamento, de separar o que é certo e o que é errado. E assim a gente termina essa resenha desse livro importantíssimo da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, e entender sobre esse relato sobre a banalidade do mal, a gente até mesmo compreender um certo presidente que anda por aí no Palácio do Planalto, que infelizmente é legado do PT que foi deixado aí pra gente. Mas é bom a gente separar quem
ama e quem odeia a Hannah Arendt, para entender esse conteúdo acadêmico, para iluminar um pouco a visão da gente acerca do Brasil e do mundo. Eu busco aqui no canal trazer esse conteúdo de qualidade para que a gente saia dessa espuma que está aí e a gente desça mesmo a profundidade para tratar do Brasil, para falar sobre a política no Brasil e também para melhorar essa educação política que necessariamente tem que passar pelos livros. Então eu te convido, se inscreva aí no canal, faça parte desse time aqui em defesa de uma outra educação para o Brasil e a gente se encontra em outros momentos aí. Muito obrigado por assistir até aqui, dê um like para projetar esse vídeo para as outras pessoas e a gente se vê aí em outros momentos. Muito obrigado, até mais.